gostaria que você já colocasse a sua atenção, tá? A sua atenção, porque é um texto muito importante. Esse texto aqui, ele trabalha essa questão do relacionamento entre cristãos, relacionamento entre irmãos da igreja, irmãos da fé. Então, é por isso que essa palavra hoje vai ser ministrada, tá? Depois você me traz o nome que eu pedi para você, tá bom, varão? Vamos dizer assim, o texto. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio. Desde o princípio. Olha a mensagem que eles ouviam desde o princípio. Atenção. Que nos amemos uns aos outros. Essa é a mensagem desde o princípio. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeie. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Então esse texto aqui, irmãos, tem a ver com vida e morte. Esse texto aqui claramente está falando de vida e morte. Preste atenção. Verso de número 15. Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Essa carta de João, irmãos, é uma carta de teste, de prova. Ela traz alguns testes para a gente poder pôr na nossa vida esse teste em prática, para ver se nós estamos de fato amando o nosso irmão. E aqui ele começa a dizer algumas coisas que mostram verdadeiramente o nosso amor pela pessoa. Vamos lá, preste atenção. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Olha só, talvez você não sabia. Não é só pela tua esposa que você dá a vida. Mas o texto sagrado está dizendo que a gente precisa dar a vida pelos nossos irmãos. Aqui o relacionamento, irmãos, não é de cristão com o mundo. No capítulo 2 do mesmo texto, do mesmo livro, João vai ensinar que nós devemos amar os outros lá fora. Mas essa sessão que nós vamos ler aqui, de mais ou menos uns 12 versículos, está falando do amor cristão, do amor com o seu irmão na fé, do amor com aquele que você congrega, que você conhece, que é cristão, que tem fé. Olha isso. E ele diz, no versículo ainda 16, nisso conhecemos o que é amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então ele faz aqui, irmãos, essa comparação, esse contraste de Caim e Jesus. Ele usa esses dois personagens. Caim representando a inimizade, a morte, Jesus representando a vida, Jesus representando o amor. E aí ele diz, no versículo ainda 17, se alguém tiver, olha como você ama, se alguém tiver recursos materiais, e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Uma pergunta, uma coisa prática, porque ele não está ensinando só teoria. Quem está me ouvindo diz amém. Ele não está ensinando só uma teoria, ele está falando como fazer, e ele está usando o exemplo de Jesus, porque Jesus amou de forma prática, de forma exemplar. Então ele não veio só ensinar você uma teoria, ele veio ensinar você de forma prática, e ele explica como fazer isso. Você está vendo o irmão passando necessidade e não ajuda, como isso é o amor ao seu irmão? Aqui a gente já começa no primeiro teste. Versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos
e fazemos o que lhe agrada. Esse é o meu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanece e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amém? Feche seus olhos comigo. Pai, essa é a sua palavra. Fale conosco, edifique o nosso coração, nos ensina, trabalha na sua igreja, opera a sua vontade através dessa palavra, no nome de Jesus, amém. Como vocês sabem, irmãos, isso aqui é o apóstolo João. Essa é uma das cartas que ele escreveu a primeira, a segunda, a terceira, ele escreveu também o livro de Apocalipse, e ele também escreveu o evangelho de João. João é um apóstolo que colocava a sua cabeça no peito de Jesus. João é um apóstolo que Jesus deu a ele a missão de cuidar de sua mãe, Maria. João é esse apóstolo que foi o último apóstolo, irmão, a morrer. Ele morreu de forma natural, diferente dos outros apóstolos, e ele foi um apóstolo que trouxe essas riquezas para nós. Essa carta aqui, ela é considerada como uma escada caracol, porque ela sempre está voltando no mesmo assunto. Se você ler o primeiro capítulo, o segundo, o quarto, o 5, ele está voltando sempre no mesmo assunto. Ele não está sendo repetitivo, mas ele está aprofundando. Como eu disse, ele começa falando sobre o amor aos homens, às pessoas, o amor aos outros, e agora ele está aprofundando isso e dizendo que a gente precisa amar também os nossos irmãos. Então é como um carrossel. E tem 3 coisas aqui que ele trabalha: amor, obediência e verdade. 3 coisas que o apóstolo João trabalha nessa carta: amor, obediência. Você viu aqui que nós lemos só nesse capítulo 2 vezes o mandamento de Deus que a gente precisa obedecer. E também ele fala sobre verdade, porque ele está tirando aqui toda a tentativa de falsidade, né? Toda a tentativa de só uma vida religiosa ou só um amor de palavras da nossa boca. Então, esse capítulo que nós lemos, essa sessão, vai trabalhar esse assunto. Aqui nós vemos pelo menos 4 níveis de relacionamento. Quantos níveis? Quantos níveis, irmãos? 4 níveis. Nesse texto que a gente leu aqui, a gente vai encontrar 4 níveis de relacionamento. O primeiro nível de relacionamento é o homicídio. É o nível mais baixo de relacionar ou de relacionamento do ser humano. É o nível mais reprovado na Bíblia como relacionamento do ser humano. É óbvio, se você escutar que alguém matou o seu amigo, a sua esposa, o seu irmão, você vai logo deduzir que foi uma coisa horrível. Mas faz parte de um nível de relacionamento. O texto está tratando aqui o homicídio que Caim cometeu com o seu irmão Abel, em Gênesis 4, do 1 ao 16. Ele está dizendo, olha, está usando o exemplo de Caim. Caim matou o seu irmão. Caim tirou a vida dele, cometeu um homicídio. Essa é a forma mais baixa, mais terrível e horrível de se relacionar. Vocês não concordam comigo? Não é verdade? Quem que não concorda com isso? A gente vê tanta morte, a gente vê pessoas matando outras pessoas por poucas coisas, por coisas assim, boba, né? E a gente fica, meu Deus, que isso? Pois é, Caim matou o seu irmão, e tirou a vida dele, simplesmente pelo fato de que a sua adoração, o seu sacrifício, chegou o melhor aos olhos de Deus. Ele foi lá e tirou a vida do seu irmão. Que interessante isso, né? E aí você, preste atenção, Caim não era ateu, irmãos. Caim era filho do mesmo pai, da mesma mãe, eram irmãos. Caim, irmãos, também não era alguém que não entendia de sacrifício, ele também fazia sacrifício, ele fazia parte da adoração, ele fazia parte do rito religioso, mas mesmo assim, a sua adoração não subiu aos olhos de Deus, não agradou a Deus.
Se você ler o texto, você vai ver que Deus ainda o corrige e o ensina e diz para ele: olha, se você se arrepender, Caim, você vai fazer de novo o sacrifício e eu vou receber também. Mas Caim não preferiu não ouvir Deus e preferiu cometer um homicídio contra o seu irmão e matou o seu irmão. É a forma mais baixa de se relacionar. Eles eram irmãos. Os filhos, às vezes, irmãos, os filhos do diabo se disfarçam de adoradores. É forte essa expressão, mas é uma verdade. Por quê? Porque dentro da igreja, dentro do relacionamento cristão, da vida cristã, você vê pessoas que ela está mais para matar do que para salvar e curar e dar vida. Você vê pessoas que agem mais na ânsia do homicídio espiritual da vida da pessoa do que de dar vida para as pessoas. Caim é um exemplo disso. Em vez de dar ouvidos a Deus, Caim ouviu Satanás e planejou a morte do seu irmão. Se você olhar para Jesus, séculos depois, os fariseus fizeram a mesma coisa com Jesus. Marcos 15, do 9 ao 10. Os fariseus tentaram também matar Jesus. Vamos ler esse texto para a gente entender. Marcos 15, 9 e 10. Caim representa o mundo de hoje que odeia Cristo e o cristão. E a gente está falando de nível. O primeiro nível de relacionamento é o nível de homicídio. E o nível de Satanás, o nível de relacionamento de Satanás conosco é o que, irmãos? Homicídio. O diabo, ele veio para matar. O diabo não vem para dar vida, ele veio para matar. E esse é o nível de relacionamento do diabo. O diabo se relaciona por homicídio. Ele é assassino, diz a Bíblia, desde o princípio. Ele é o pai da mentira desde o princípio. E ele se relaciona com homicídio. Irmão, você acha natural o que nós estamos vendo no Rio de Janeiro? Não é natural, né? Morte. Tem lá as questões lá que a gente não vai entrar. Mas morte, sangue. Grande parte desses movimentos aí, o diabo está por trás também, fomentando isso. Porque a sede dele é matar. Essa é a característica de Satanás. É a índole de Satanás. Pilatos lhe perguntou: quereis que vos solte o rei dos judeus? Verso 10. Esse é o 9, né? Pois ele sabia que os principais sacerdotes lhes haviam entregado Jesus. Por quê? Por inveja. Então nós vamos colocar inveja e ódio no mesmo patamar, irmãos, hoje aqui. Caim tem inveja do seu irmão, por isso que ele mata Abel. Caim tem ódio do seu irmão, por isso que ele mata o seu irmão. O diabo é assassino desde o princípio. O nível de relacionamento dele é homicídio. Quem me entendeu diz amém. Ah, irmãos, então nós somos cristãos. Nós somos crentes. E nós não podemos ter resquício, nós não podemos ter sintomas de inveja. Nós não podemos ter sintomas de ódio. Nós precisamos tirar isso do nosso coração em relação ao nosso irmão. Em relação aos irmãos. Não só aqueles que convivem com você hoje, mas os que conviveram com você lá atrás também. Nós precisamos tirar isso do nosso coração. Precisamos lutar contra isso. Minha esposa falava algo essa semana para mim, nós estávamos conversando, e ela falou algo verdadeiro. Todo mundo sente inveja. Isso é da nossa natureza. A mulher vê lá o sapato da outra mulher e fala: nossa, que sapato bonito. Vontade de ter um, meu Deus do céu, e cresce aquele zoião. Só que a gente precisa lutar contra isso, porque é um nível que não é um nível de Deus, não é um nível de Cristo. Cristo não tem esse sentimento. O diabo sim. Então esse é o primeiro nível, é o nível mais baixo. Ele não é cristão. E esse é um alerta desse texto aqui. É um alerta desse texto. Que coisa horrível é viver no mesmo nível que Satanás vive. Que coisa horrível, eu vou repetir, irmãos, é viver no mesmo nível que Satanás vive. Satanás vive nesse nível.
homicídio, homicídio. A linguagem dele é, vamos matar. A linguagem dele é, precisa morrer. A linguagem dele, o tempo dele chegou. A linguagem dele é morte, mas a linguagem de Cristo é vida. A linguagem de Cristo o nível de Cristo é paz. O nível de Cristo é amor. O nível de Cristo é honra. O nível de Cristo é entrega. O nível de Cristo é amar o seu irmão, é suportar o seu irmão. Presta atenção, irmão. Você não suporta o seu irmão por aquilo que ele faz, por aquilo que ele fez. Você suporta o seu irmão por aquilo que ele é. O que ele é? Ele é um filho de Deus, comprado e lavado no sangue de Jesus. Ponto. Então você ama ele. Amém? Segundo nível de relacionamento, que nós encontramos no texto. Inclusive eu quero ler de novo o texto com você. É 1 João, deixa sua Bíblia aberta, é 1 João 3, 13 e 15. O segundo nível é o nível do ódio. É o nível do ódio. É o que nós encontramos nessa passagem. Veja aí o verso 13 comigo. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeie. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. E quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Alguém pode afirmar assim, irmãos: pastor, o senhor falou aí de homicídio, agora nós estamos falando do nível do ódio. Alguém pode dizer: eu não matei ninguém como matou Caim. Alguém pode perguntar para Deus, ou até mesmo indagar a Deus, ou até mesmo questionar a Deus: eu nunca matei ninguém. E Deus vai responder para mim e para você: todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Verso 15. Projeta para mim Mateus 5, verso 22. Então a questão aqui, no nível de Jesus, o ódio contra o seu irmão é assassinato. Quando ele diz, olha, se olhares e cobiçares a mulher do teu próximo, cometesses adultério. Para o nível de Jesus, o olhar e a cobiça já é adultério. Para o nível de Jesus, do relacionamento entre os irmãos, se eu odiar o irmão, se eu odiá-lo, eu também estou cometendo assassinato. Quem está me ouvindo diz amém. Vamos lá. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato, cuidado com como você anda chamando as pessoas, será réu diante do tribunal. E quem o chamar de tolo será réu no fogo do inferno. Isso aqui não está falando para o mundo. Esse texto aqui, irmãos, é para a igreja. O capítulo 3, a sessão, você pode fazer aqui um estudo exegético, um estudo expositivo, você vai encontrar em todos os comentários. O texto que nós lemos aqui é um alerta, é uma correção, é uma palavra para relacionamento entre irmãos e irmãs, entre nós irmãos. O perigo de nós nos tratarmos como se trata lá fora, para a gente não viver aqui uma vida de falsidade, de falso amor, e depois a gente ir para fora pensando que nós estamos agradando a Deus e não estamos. Estamos com o pé no inferno, porque odiamos uns aos outros. Eu odeio ela, eu odeio ele. Cuidado. Vamos ver o verso, acho que o 23 ainda também. Vamos ver. Portanto, quando apresentares a tua oferta no altar, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, verso 24, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem apresentar a oferta. Quem está ensinando aqui? Jesus. Então como que nós estamos fazendo as nossas relações, irmãos? Na base do ódio? Porque se for na base do ódio, a gente está ofertando, a gente está adorando, a gente está sacrificando, como sacrificou Caim, e Deus não está recebendo. Deus não está recebendo. E nessa dinâmica toda, nessa vida cristã, a gente vai ferindo, matando, machucando, tirando pessoas da vida cristã, com palavras, com atitudes, e a gente não percebe que nós estamos cometendo um grande pecado, a ponto de correr risco da nossa própria salvação, pois o texto diz que aqueles que cometem isso estão com o pé no inferno. E a igreja precisa saber disso, que o relacionamento no nível do ódio não é uma atitude nem perto
da atitude de um cristão e da igreja. Nós precisamos vencer esse ódio, precisamos perdoar, precisamos vencer. Presta atenção nisso aqui. A única diferença do nível 1 e 2 é o ato exterior de tomar uma vida. A intenção é a mesma. Está entendendo, irmãos? A diferença de nós vivermos no nível de homicídio para o nível de ódio é a mesma. A diferença é a que está aqui dentro. Presta atenção. Capítulo 2, verso 12 de Tiago. Fala da lei da liberdade. Coloca lá para mim. Tiago 2 e 12. Quem está ouvindo a palavra diz amém. Amém. Tiago 2 e 12. Então, nesse relacionamento que você e eu temos com o nosso irmão, a gente precisa entender o seguinte: se o nosso relacionamento é baseado no ódio, nós estamos também no nível de Satanás, no nível de Caim. É a forma que ele se relacionou. E chegou o momento que ele tirou a vida do seu irmão. Tiago 2 e 12, achou aí? Falai e procedei como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. Irmãos, toda essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus também terá julgamento. Nós temos que saber usar essa liberdade. Agora preste atenção aqui, olhe para mim, preste atenção. O que você acha que aconteceria na humanidade se não houvesse a lei? A lei. Imagine que todo mundo aqui não tivesse grades. Imagine que não houvesse grades que nos impeçam de atingir os nossos adversários e as pessoas que nós odiamos. O que aconteceria? Uma chacina. É porque a lei está aí. Porque se eu pudesse chegar e passar um facão ali no irmão Tom, eu passava. Fazendo um exemplo. Mas como tem uma lei, uma grade, eu sei que se eu matar eu vou para a cadeia. E eu já fui aqui no presídio, irmãos, é bem frio, só a recepção ali é fria. Eu já não faço porque eu sei que tem uma lei que me impede. Mas se não tivesse essa lei, o que aconteceria? Tem uma história, né, da pessoa que foi no zoológico e viu 3 leões dentro de uma grade, fechados, seguros, protegidos. E lá dentro ele olhou e falou assim: nossa, parecem os meus gatinhos lá em casa. Por que prendem esses leões? Tão bonito, olha que fofo. Aí o zelador lá, que cuida do zoológico, chegou para ele: meu irmão, só que tem uma coisa, a índole deles é diferente da do seu gato. Se eu soltar ele aqui, ele mata você. Ele devora você. Se as pessoas tivessem liberdade e não tivesse grades, o que as pessoas fariam uns com as outras? Aqui que mora, irmãos, preste atenção. Aqui que mora o que o seu coração, ou o que está guiando, melhor, o que está guiando o seu coração. Se você pudesse, com a aprovação de todos, o que você faria com aquele teu adversário? Morre. Isso não é cristão, nem de perto, nem de longe, nem na terra, nem no céu. Porque o exemplo aqui é Cristo, que morreu, que foi crucificado, que foi machucado pelos nossos pecados. Cristo foi totalmente destruído por nossos pecados. Projeta para mim Tito 3 e 3. Lê comigo. Porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos às várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. É assim que nós vivemos agora? Não. É assim que nós vivíamos. Tínhamos ódio na escola, no trabalho,
Nós tínhamos ódios na rua, com os vizinhos, porque nós não tínhamos Cristo. E nós alimentávamos aquilo ali. A vingança era a nossa lei. O ódio era a nossa lei. Agora nós amamos, perdoamos. Agora nós olhamos com misericórdia para o nosso irmão. Agora nós vencemos o ódio que está aqui dentro, às vezes pela ferida, pela dor, e tratamos da melhor maneira possível. Porque esse é o mandamento de Cristo. Como que uma igreja vai viver, irmãos, dessa forma? Como que nós vamos brilhar, mostrar Cristo, se nós não conseguimos nos amar, não conseguimos tolerar, não conseguimos respeitar, não conseguimos dar tempo ao nosso irmão? Muita falácia. Você viu o texto que nós lemos? Falando. Cuidado, irmão, como a gente fala. A gente tem que tomar muito cuidado. A nossa boca é um problema sério. Vamos para o terceiro nível, que o horário já foi. O terceiro nível é a indiferença. O terceiro nível de se relacionar é a indiferença. Também está aquém do cristianismo. Nós não vivemos indiferentes dos outros. Nós não passamos pelas pessoas e fingimos que ela não existe. Nós não passamos pelas pessoas que estão passando por necessidade e fingimos que elas não são pessoas. Nós não somos indiferentes. É o texto que está dizendo. Vamos ler o texto. 3, 16 e 17. Nisso conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Ele não foi indiferente. Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, o terceiro nível de se relacionar aqui do texto é o nível da indiferença. Mas a prova do amor cristão não é apenas deixar de fazer o mal aos outros, e sim a prática do bem. O amor cristão é ao mesmo tempo negativo e positivo. Porque ele diz, cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. É negativo porque a gente precisa parar de fazer o mal e precisamos aprender a fazer o bem. Caim é o exemplo do amor falso. Cristo é o exemplo do amor verdadeiro, genuíno. Se você ler João 3,16 lá no Evangelho, você vai ver que o amor de Jesus envolve serviço, entrega. Diz o texto, e Ele deu a sua vida. Então nós não somos indiferentes. Amamos, mas agimos com práticas. Cuidamos, zelamos. Ofertamos, ajudamos. Eu fiquei muito feliz aqui no Dia das Crianças, porque todos os irmãos aqui se juntaram e ofertaram, e não faltou nada. Aí eu recebi o relatório, estava lá ofertado, ofertado, ofertado. Eu falei, isso é o exemplo de cristão. Porque nós temos e nós podemos ofertar. Quando nós retemos, a gente não está sendo um cristão genuíno, porque a nossa retenção está prejudicando alguém, a gente não está abençoando. Domingo passado, o presbítero Elenay pregou aqui, teve o culto de missões. Foi feita uma oferta, nós levantamos mais de $500. Essa oferta foi enviada para os missionários. Está lá na Turquia e já está lá na Índia. Porque nós repartimos. Agora imagine se o missionário mandou um vídeo para mim, e eu vi o vídeo, pai, nós estamos aqui, ó, a conta da igreja precisando também, como todos os meses precisa. Não, eu vou cuidar das nossas coisas. Não, eu preciso olhar para ele. Eu preciso ver o que ele precisa. O amor cristão envolve serviço, sacrifício. É uma pessoa interessada, sem se interessar. É solícito, dedicado. Jesus não morreu como um mártir, e sim, Ele se entregou por nossos pecados. Vem cá, olhe para mim. Você sabia que Jesus, Ele não morreu como morreu Estevão, Ele não morreu como morreu Pedro, foi um mártir, morreu contra a sua vontade e na força da espada. Foram mártires. Amém? Eles foram mártires. Estevão foi o quê? O primeiro mártir. Jesus não. Jesus não foi mártir. Jesus entregou a sua vida. Jesus falou, olha, eu dou a minha vida por vocês. Ninguém a toma.
ninguém atira de mim. Eu entrego ela, eu dou ela, eu me faço um sacrifício, eu me entrego para o bem de toda a humanidade. Então o bem que Jesus fez por nós foi a vida que Ele deu, para que eu e você tivéssemos perdão, salvação, e estivéssemos aqui nessa manhã para ter paz e alegria no Espírito Santo. Ele entregou, ele não é um mártir. O mártir foi tirado a vida dele, foi lá, mataram ele. Jesus não, querido, Jesus ele deu a vida. Ele disse, se eu quisesse eu pedia legiões de anjos, e esses homens todos que estão aqui me cercando morreriam. E ele disse, mas eu dou a minha vida. Seja feita a tua vontade, Pai. E o cristão tem que ser dessa forma, ele tem que doar a sua vida para o propósito de Deus. A autopreservação é o primeiro lei da vida física, mas a abnegação é a primeira lei da vida espiritual. Vou repetir para você para ver se você entende, a gente grava isso. A autopreservação, quando eu sou indiferente, é a primeira lei da vida física. Lá fora todo mundo está se preservando, se autopreservando, guardando, retendo. Mas a lei espiritual é a abnegação. É quando eu entrego, é quando eu faço o melhor pelo outro. Essa é a vida cristã. Essa é a lei espiritual. Abnegados, entregues ao bem das pessoas, ao melhor das pessoas. Quarto nível. Esse aqui é o nível do amor. É o cristão genuíno. É o nível que o cristão anda, é o nível de Jesus. É o nível da palavra. É o nível do Evangelho. 1 João 3,18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Olha isso aqui, irmãos, aqui tem um negócio importante para falar para vocês. Eu tenho aqui uns 5 minutos, 10 minutos, e eu quero usar eles para te explicar isso aqui. O amor, então, é expressado de fato e de verdade. Então, o oposto de fato é de palavra. O oposto de fato é palavra. E o oposto de palavra é de língua. O amor, então, não é de língua, não é de palavra. O amor significa, não significa só falar da necessidade. Mas o amor verdadeiro é fazer algo para suprir as necessidades. Então, falar é fácil, irmãos. Falar é uma coisa fácil. O fato aqui, o amor se concretiza quando eu faço, quando eu tenho a ação de fazer. Essa é a religião. Tiago 2, por favor, 15 e 16. Olha lá. E se seu irmão, olha lá, vamos ver. E se o seu irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias, para que o corpo, que proveito virá daí? Não é? Então, quando eu chego para uma pessoa e falo de amor, explico o que é amor, mas não vivo, não pratico esse amor, é um amor falso, é o amor de Caim, não é um amor verdadeiro, não é. Mas aqui nesse texto, 3 bênçãos para me encerrar, 3 bênçãos do relacionamento e o amor verdadeiro que o cristão desfruta de Deus. Você leu aqui agora comigo, de Deus, quando ele ama o seu irmão, quando ele vence o ódio, a inveja. 3 bênçãos. Primeiro, a certeza. Ele cresce no relacionamento, está no verso 19 e 20. Ele cresce no relacionamento, o amor e o entendimento de Deus, e desfruta de certeza
que está diante de Deus. E aí não tem acusação de Satanás, porque ele tem certeza que está diante de Deus. Porque ele fez, ele venceu, ele superou as barreiras, então agora ele vence até mesmo o acusador. Apocalipse 2:10 diz que o diabo é acusador e acusa de dia e de noite. Então a primeira bênção é a bênção da certeza, é a paz, é aquela paz no seu coração que você tem relacionamento com Deus. Segunda bênção, oração respondida, versos 21 e 22. O amor pelos irmãos produz confiança diante de Deus, e essa confiança dá ousadia de pedir o que se necessita. E aí a pessoa recebe. Projeta para mim 1 Pedro 3:7. 1 Pedro 3:7. Quem gosta da Bíblia diz amém. Vocês estão lendo Bíblia, irmãos. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar, com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil, e herdeira convosco da graça da vida. Para o quê? Que as vossas orações não sejam impedidas. Então quer dizer que a minha oração pode ser impedida? Sim, se eu maltratar a minha esposa, que é a minha irmã em Cristo, a minha oração é impedida. Aí tem muita gente que fica bravo com Deus, fica nervoso com Deus, fica decepcionado, porque a oração dele não é respondida, porque a pessoa trata mal a sua esposa, trata mal os seus irmãos e quer que a sua oração seja respondida. Mas o texto está dizendo, se você amar, diz aqui no verso 21, amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus, recebemos dele o que? Tudo o que pedimos. Tudo o que pedimos, Ele nos ouve, porque Ele sabe que o nosso coração está agindo em amor, está vencendo a inveja, o ódio, está rompendo com isso para poder viver em amor. E aí a oração é respondida. Terceiro lugar, a permanência em Cristo. Aqui a resposta para muita gente que não fica na igreja, não para em igreja, não tem igreja, não ama a igreja, porque ela não consegue amar o seu irmão. Aqui está a resposta porque muita gente não consegue viver em relacionamento, porque não consegue amar o seu irmão. Foi colocado na mente dela que a igreja é o céu. Hoje vai tomar pela primeira vez 4 pessoas aqui a ceia. Eu quero alertar vocês, cadê as irmãs que vão tomar ceia? Levanta a mão, vão tomar ceia. 1, 2, 3, acho que as outras estão na sala. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não crie uma expectativa errada de igreja. Igreja é lugar de hospital. E se é hospital é porque tem doença. E se tem doença, tem problema. Então não pense na sua cabeça que igreja é lugar de perfeição, porque não é. Igreja aqui tem problema. Só que o que nós fazemos com os problemas? Nós resolvemos ele com amor. Nós resolvemos ele em Cristo. Porque as pessoas estão criando expectativa, aceitam Jesus, vêm para a igreja, se batizam e acham que a igreja não tem nenhuma falha. E tem. Nós somos seres falhos. Nós brigamos às vezes lá fora, aqui dentro. Temos que pedir misericórdia, pedir perdão e viver em comunhão. As pessoas estão criando expectativa errada da igreja, estão saindo da igreja, vão para outra igreja e pensam que a outra igreja vai resolver. E não vai, lá tem também problema. Tem decepção lá também, né? O pastor Anderson está lá na outra igreja, lá, canadense. Ele está lá há pouco tempo, mas deixa ele ficar um ano lá, ele vai falar, aqui já entendi. Já pegou, já pegou, tá vendo? Canadense também briga. Está vendo? Não tem, irmãos. Toda igreja tem isso. Agora, se nós queremos ser a igreja abençoada nesse lugar, nós vamos perdoar e viver em amor, em luz. Vamos amar, vamos ajudar uns aos outros. Vocês querem ver essa igreja ser conhecida e abençoada? É quando nós nos amarmos. É quando nós olharmos na mesma estatura. Que tem gente que olha para o outro irmão e acha que é melhor, maior, mais importante, mais capaz. A gente tem que olhar para todos aqui igual e falar e dizer, Deus, se não fosse a tua graça eu não estaria onde eu estou, se não fosse a tua graça ele não estaria aqui, então eu vou amá-lo, eu vou perdoá-lo, eu vou reconhecê-lo. Caim não foi capaz de reconhecer a oferta do seu irmão, não foi capaz de reconhecer que Deus havia se agradado, ele não suportou a ideia de que Deus se agradou mais da adoração dele naquele momento. Não quer dizer, irmãos, que Deus não iria agradar da adoração de Caim depois. Talvez se Caim, presbítero de Mar, tivesse feito uma outra oferta de coração, Deus tinha se agradado. Talvez não, certeza. Mas o que aconteceu? Ele se precipitou, foi lá e matou, porque ele estava tomado
dessa carnalidade no coração. Irmão, se você vê um irmão voando aqui, deixa ele voar, irmão. Você vê um irmão crescendo aqui, deixa ele crescer. Se você vê Deus levantando alguém aqui, deixa Deus levantar ele. Afinal de contas, nós queremos aqui um crescimento na igreja, sim ou não? Mas será que nós vamos suportar se Deus der crescimento? Ou nós vamos ficar assim, tá vendo? Chegou ontem e já está. Folgado. E já começa. Chama um grupinho ali, fica. Você viu? Homicídio. Ódio. Mas quando você vê alguém se levantando, levanta a mão e diz: usa mesmo, Senhor. Usa porque já trabalhei bastante, já fiz bastante. Agora eu quero que esse faça, eu quero que ele cresça e o nome dele seja glorificado, o nome do Senhor seja glorificado através da vida dele. E eu quero ver a bênção de Deus, eu quero ver a igreja crescer, eu quero ver a bênção, eu quero ver pessoas amadurecendo, eu quero ver a bênção de Deus. Mas tem gente que não consegue ver isso. E isso não é cristianismo. Tem condenação para isso. A terceira bênção é a bênção de permanecer. A permanência, permanecer em Cristo, uma experiência essencial para o cristão que deseja ter confiança e resposta de suas orações. Ele permanece ligado, como diz João 14 e o verso 23, ele está ligado na videira verdadeira. Ele permanece, e aquele que permanece em Cristo, tudo que ele pede, o Senhor o responde, o Senhor entrega, porque ele está permanente na presença de Deus. Porque ele ama o seu irmão, ele não tem dificuldade. Queridos, nós vivemos um tempo de dificuldade de relacionamento, e nós precisamos aprender a lidar com isso. Eu, você, nós precisamos aprender a lidar, precisamos conversar, precisamos perdoar, precisamos acertar a nossa vida. Quem me ouve diz amém. Ó, jovens, irmãs, vocês vão ter uma conferência aqui, foi anunciado aqui, vocês vão ter uma conferência. Cadê a irmã Zeni? Onde a irmã Zeni está? Irmã Zeni, vocês têm um ensaio, vocês têm uma batalha pela frente, e vai ser agora já nesse mês. Se vocês trabalhar com unidade, vocês não têm noção do aceleramento, da capacidade que vocês vão ter para fazer aqui e ministrar aqui sobre a igreja o que vocês precisam ministrar, porque vocês estão vivendo em unidade, vocês vão abrir mão, sabe? Porque tem gente que nessas horas é ela e ela. Não, mas é que eu não gosto disso aqui. Eu não gosto, porque eu não gosto. E pronto, não tem quem tire essa pedra. Mas se você arrancar isso, você arrancar, não alguém tirar, você não está autorizado a tirar ninguém de nenhum lugar, você não está autorizado de falar com ninguém, nem eu nem você. Quem cuida das pessoas é Jesus e a sua palavra. Deixa Deus trabalhar no coração dela. Mas se você que está aqui hoje tirar do teu coração todo ódio, toda mágoa, toda inveja, e dizer assim, que Deus abençoe, e abraçar, estar junto, na prática, não é na fala, é na prática. Fica de pé comigo. Os dois primeiros não são de maneira nenhuma cristãos, os dois primeiros níveis. O terceiro fica aquém do cristianismo. Somente o quarto é compatível com o verdadeiro amor cristão. É o amor que entrega, é o amor que sacrifica, é o amor que ajuda, é o amor que abençoa, é o amor que não tem ódio, é o amor que não tem raiva, é o amor que não tem contenda, que não tem ira, é o amor que tem testemunho. Que o Espírito Santo te ajude nessa manhã, irmão. Que o Espírito Santo te ajude nessa manhã a você amar o seu irmão. Ajude a você perdoar. Se for preciso, você vai falar com essa pessoa essa semana. Que o Espírito Santo te ajude a você liberar, a perdoar. Se for necessário ter um encontro, se for necessário uma mensagem, eu não sei. Mas você vai liberar essa pessoa, esse ódio, esse sentimento, porque você é cristão, você é filho de Deus, você é filho da luz, você é filho da vida, você tem vida em você. Não tem combinação nenhuma, ódio, não tem, é igual a um assassinato.
Nós não podemos assassinar os nossos irmãos. Tem gente assassinando pessoas na internet o dia todo. Assassinato de reputação o dia todo. Ele nem sabe da história, ele já vai lá e coloca na internet: fulano fez, Beltrano fez, e sai acusando, e sai matando. Irmãos, é uma bagunça generalizada, mas o cristão fica com a sua boca fechada e dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, tem compaixão de nós, Senhor, nos ajude a amar os nossos irmãos, Senhor, me ajude a perdoar, Senhor, me ajude a amar aquele irmão, aquela irmã, me ajude a abraçar ele, me ajude a fazer o melhor por ele, o que for possível, Senhor. Eu sei que ali às vezes não é fácil o relacionamento, mas o que for possível eu vou fazer, Senhor. Me ajude a ver se eu preciso melhorar com ele e com ela, me mostra o que eu preciso fazer. Você precisa ter essa certeza, como nós lemos aqui, essa confiança de que o teu coração está livre de todo ódio e de toda inveja. Você precisa ter a certeza que a tua alma está limpa, porque senão a tua adoração, o teu culto, a tua oferta, tudo que você faz não tem efeito diante de Deus, porque o teu coração está carregado, o teu coração está preso. Mas quando você sai disso, quando você se liberta disso, a tua alma é libertada e o teu coração começa a receber o orvalho de Deus, o teu coração começa a receber a graça de Deus, o teu coração começa a receber o perdão de Deus. As suas orações começam a sair desse ambiente, começam a atravessar o céu, começa a atravessar o trono de Deus, e de repente você começa a ser ouvido por Deus, e a bênção de Deus chega até você, e você anda com confiança, com mais experiência, você consegue perdoar mais. Daí então, você consegue entender a atitude do seu irmão, e a igreja precisa viver esse tempo, um tempo de amor, um tempo de amor sacrificial, um tempo de amor sacrificial, um tempo de liberar perdão, um tempo de renúncia. As irmãs, os irmãos, os jovens, oh meu irmão, minha irmã, escute a voz de Deus nesta manhã, escute esta palavra ministrada ao seu coração nesta manhã. Você não pode ficar nesse lugar, porque esse lugar é um lugar de morte. Deus te chama para a vida, e a vida não tem ódio, não tem inveja. Deus te chama para entregar uma adoração sincera, uma oração verdadeira e genuína. Reconcilia-te com Deus, reconcilia-te com teu irmão, reconcilia-te com a tua igreja, reconcilia-te com as pessoas que precisam ser reconciliadas. Mas o importante é que a sua vida esteja na presença de Deus.